Eu observei minha esposa arrastar um pesado saco preto para dentro da água às 3:11 da manhã, e não fiz nada para detê-la. Eu deveria ter gritado, deveria ter descido a margem correndo, agarrado o braço dela e exigido saber o que havia no saco e por que ela estava com a água nos calcanhares no lago Svetlói, na escuridão de uma segunda-feira de outubro. Eu deveria ter feito qualquer uma das coisas que um marido faz quando vê sua esposa fazendo algo que gela o sangue. Mas não fiz. Fiquei parado atrás de um bosque de bétulas a 40 metros da margem, observando pelas frestas da casca branca das árvores, e não disse nada porque minhas pernas não se moviam, porque minha voz não saía. Porque alguma parte do meu cérebro que controla o pensamento racional havia desligado completamente, substituída por um terror único, pulsante e avassalador que dizia: você está vendo sua esposa se livrar de algo que nunca deve ser encontrado. O saco era pesado. Ela estava lutando com ele. Glafira Voronova é uma mulher robusta, forte pelos anos carregando pastores alemães de 40 quilos nas mesas de exame de sua clínica veterinária, mas o que quer que estivesse naquele saco estava testando seus limites. Ela o envolvia com os 2 braços, com as costas curvadas e os pés escorregando na lama à beira da água. Ela soltou um ganido, um som que eu nunca tinha ouvido da minha esposa em 23 anos de casamento, um som de esforço físico bruto que pertenceria a um canteiro de obras, não à margem de um lago. Às 3:00 da manhã, ela empurrou o saco para a água. Ele não flutuou. Afundou imediatamente, puxando a superfície para baixo consigo como uma boca engolindo algo. Ela ficou parada ali por um momento, respirando com dificuldade, com os braços caídos ao lado do corpo, encarando o ponto onde o saco havia sumido. Então ela se virou, voltou para o carro, entrou e foi embora. Eu permaneci atrás das bétulas. Minhas mãos tremiam tanto que quando peguei meu celular, o deixei cair nas folhas 2 vezes antes de conseguir segurá-lo com firmeza suficiente para discar o 112. Emergência 112. Qual é a sua emergência? Meu nome é Yeremei Voronov. Estou no lago Svetlói, perto da rodovia 121, próximo a Priozersk. Acabei de ver alguém jogando algo na água. Pode descrever o que viu, senhor? Uma pessoa arrastando um saco preto, pesado. Ela o empurrou no lago. Afundou. Pode descrever a pessoa? Fechei os olhos e depois os abri. As palavras saíram como pedras jogadas uma a uma em um poço. Era a minha esposa. Mas preciso voltar atrás. Preciso voltar às 2:47 da manhã, 24 minutos antes de o saco atingir a água, quando acordei em minha cama, em nossa casa nos arredores de Priozersk, e procurei por minha esposa, encontrando apenas lençóis frios. Tenho sono leve. Sempre foi assim. Meu pai era do mesmo jeito. Ele dizia que os homens da linhagem Voronov foram feitos para notar os detalhes, o que provavelmente explica por que me tornei inspetor técnico e ele bombeiro. Somos homens que acordam quando algo está errado, mesmo antes de sabermos o que é. A cama estava vazia. O lado de Glafira estava frio, o que significava que ela estava fora há pelo menos 15 ou 20 minutos. O banheiro estava escuro. O corredor estava escuro, mas da janela do quarto vi o portão da garagem se fechando. Olhei para fora. O carro de Glafira, um Lada Vesta Cross, cinza, estava saindo de ré, sem faróis. As pessoas apagam os faróis quando não querem ser vistas. Esse é um fato que aprendi em 20 anos inspecionando obras. Pessoas que não têm nada a esconder não dirigem sem faróis às 3:00 da manhã. Vesti o jeans e uma jaqueta. Peguei minhas chaves e a segui. Eu soube exatamente para onde Glafira estava indo assim que ela virou em direção ao lago Svetlói, deserto e escuro, em outubro. Segui a distância, também com os faróis apagados, dirigindo sob a luz da lua e pela memória muscular. Ela entrou na estrada de serviço que leva ao ancoradouro. Estacionei atrás de um bosque de bétulas, desliguei o motor e caminhei pela mata até conseguir ver a água. O primeiro pensamento foi o óbvio. Alguém está morto e minha esposa o matou. O saco tinha o tamanho certo. O peso correspondia. O segundo pensamento foi pior. Sava, o irmão de Glafira, o viciado que drenava nossa família há mais de uma década. E se Sava tivesse feito algo, e Glafira estivesse limpando a sujeira como fez durante toda a vida adulta deles, o terceiro pensamento foi o que me fez discar 112.
Se minha esposa fez algo terrível, e eu vi e não disse nada, então sou cúmplice. Eu não construo paredes falsas. Eu as derrubo. A polícia chegou às 4h03. O major Gromov foi o primeiro a descer. Eu os levei até o ponto na margem. As pegadas dela ainda eram visíveis na lama, afundando profundamente sob o peso do que ela carregava. Gromov chamou uma equipe de mergulhadores pelo rádio e depois se virou para mim. Senhor Voronov, preciso lhe fazer algumas perguntas enquanto esperamos. Contei tudo a ele. Como ela andava distraída há meses, como tinha perdido peso e como o dinheiro andava curto. Não éramos pobres, mas estávamos cortando gastos como viagens e reformas na casa. A equipe de mergulho chegou às 4h38. Encontraram o saco a cerca de 4 metros de profundidade. Era um saco de lixo preto de alta resistência, duplo, selado com fita adesiva reforçada. Dentro havia uma caixa metálica, um pequeno cofre à prova de fogo. Ao redor, socadas nos espaços vazios, estavam pedras do lago adicionadas para dar peso. Eles forçaram o cofre. Lá dentro, tudo estava encharcado, mas o conteúdo era identificável. Extratos da nossa conta conjunta e de uma conta secreta no nome de Glafira, documentos de um empréstimo de 3 milhões de rublos e recibos de saques totalizando uma quantia enorme. Havia também 2 celulares descartáveis e um caderno manuscrito com um nome que eu não reconhecia, Ignat Karetnikov. O rosto de Gromov mudou ao ver o nome. Liguem para a inspetora Anissina agora mesmo, disse ele ao outro policial. Digam que é sobre Ignat Karetnikov. Prenderam Glafira em casa às 5h30. Ela estava na cama fingindo dormir, ainda usando os tênis sujos de lama. Levaram-na para a delegacia. A investigadora Anita Anissina veio falar comigo primeiro. Sua esposa tem feito pagamentos a um homem chamado Ignat Karetnikov há cerca de 18 meses. O total chega a quase 9 milhões de rublos. Ignat Karetnikov era um agiota predatório que visava viciados e pessoas endividadas. A polícia estava montando um caso contra ele há 2 anos, mas faltavam provas documentais. Agora, eles tinham tudo. Levaram Glafira para a sala. Ela estava exausta, com os olhos vermelhos. Ela nos contou tudo. Sava tinha tido uma recaída no final de 2022, após uma cirurgia nas costas. Ele procurou Ignat Karetnikov para pedir 1 milhão de rublos, mas com taxas de juros de 35% ao mês, a dívida explodiu para quase 9 milhões em meses. Os homens de Karetnikov ameaçaram a vida de Sava. Glafira pagou os primeiros 500 mil rublos das nossas economias, achando que seria algo único. Não foi. Ela fez um empréstimo secreto, saqueou sua previdência e esvaziou nossas reservas. Ela guardou cada recibo naquele cofre para provar que tinha pago, caso Karetnikov mentisse. Por que você não me contou? Perguntei. Porque você me disse. Chega de dinheiro para o Sava. Você me disse em 2017 que, se ele nos procurasse de novo, você iria embora. Eu acreditei em você. Tentei salvar os 2, meu irmão e meu casamento. E o lago? Por que jogar fora? Porque eu fiz o último pagamento há 2 semanas. Acabou. Eu queria jogar aquilo na água e fingir que nunca aconteceu. Mas eu a segui. Porque eu noto tudo. A investigadora Anissina disse a Glafira que seu registro meticuloso era a chave para derrubar toda a operação de Ignat Karetnikov. Em troca de sua cooperação, ofereceram a ela imunidade. Ignat Karetnikov foi preso em novembro passado. Sava entrou em tratamento pela 4ª vez. Eu mesmo levei Glafira até a clínica. Sava a viu e começou a chorar. Ele olhou para mim e perguntou, "Você vai deixar lá?" Olhei para aquele homem que nos custou 9 milhões de rublos e 23 anos de confiança. Não, eu disse, não vou deixá-la. Disse isso porque ela precisava ouvir. 5 meses se passaram. Estamos em março. Glafira e eu ainda estamos juntos, indo à terapia de casal toda quinta-feira. O espaço entre nós no sofá parece quilométrico e estamos tentando reduzi-lo. O dinheiro acabou e estamos pagando o empréstimo de 3 milhões. Eu disse a ela que estava com raiva não pelo dinheiro, mas porque ela não confiou no nosso casamento o suficiente para me dizer a verdade. Ela me perguntou, se eu tivesse te contado em 2023, você teria dito sim? Fui honesto. Não. Eu teria dito não.
Se o Sava tivesse sido morto porque eu respeitei o seu limite, nosso casamento teria acabado de qualquer jeito, porque eu nunca me perdoaria. Ela tinha razão. Compreensão é o primeiro passo. Nosso filho, Luquian, sabe parte da história, mas não toda a extensão. Nossa filha, Taísia, me perguntou se ficaríamos bem. Disse a ela que estamos trabalhando nisso. O prédio ainda está de pé, eu disse. E enquanto estiver de pé, pode ser consertado. Estou sentado no meu terraço agora. Glafira está lá dentro preparando o café. Ela vai me trazer uma xícara em alguns minutos, preto, sem açúcar, como fez por 23 anos. Aquele café, aquela cadeira, a escolha de ficar essa é a evidência mais importante que tenho. Eu vi minha esposa jogar um saco num lago e pensei o pior. Mas não foi um crime de violência. Foi um crime de amor. Uma irmã tentando manter o irmão vivo. Às vezes, o amor parece um crime. Às vezes, a pessoa que afoga evidências às 3 da manhã o faz porque ama alguém demais para deixar a verdade destruir o que construíram. Não é necessariamente certo ou perdoável, mas é humano. E ser humano é a única coisa que qualquer um de nós pode ser. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou você, por favor, deixe seu gostei e compartilhe. Vejo você na próxima.